perguntas, estou aqui à disposição para vocês. Podemos começar? Como você mandar. Candidato, você costuma falar muito sobre a desfavelização, né? No prazo de 10 anos. Como é que o senhor pretende ser eleito desfavelizar o Brasil? Nós precisamos primeiro cortar gastos para que a gente aumente a capacidade de investimento. Desfavorizar o Brasil, a gente está falando de investimentos públicos e privados, majoritariamente públicos, na casa de 1,2 a 1,5 trilhões. Já imagino ter uma correção, né, no valor do real ao longo dos anos. O que isso significa? Significa que regiões que são tratadas como favelas, ou seja, aglomerados urbanos, com moradia ruim, sem saneamento básico, eles vão ser separados em modelos diferentes, ou seja, lugares planos com interesse comercial, haverá mais investimento em iniciativa privada, nós vamos fornecer para as pessoas o título de propriedade, vamos reformar as casas delas com o título de propriedade. Em lugares perigosos, por exemplo, em costas, ou casas de palafita, lugares de pau a pique, aí sim nós temos que fazer prédios e instalar essas pessoas em habitações decentes. Nós também vamos levar a atividade econômica, criar zonas econômicas especiais, não quero antigas favelas, para que empresas se instalem lá, fazendo que as pessoas não precisem pegar tanto trânsito para se deslocar, porque em geral favelas ficam em regiões periféricas, e regiões periféricas são longe do trabalho. Então é uma maneira de fazer com que as pessoas não percam tanto tempo delas no trânsito. Só melhorar na vida dessas pessoas de maneira enorme. Outra coisa que isso vai destravar são bilhões, quiçá trilhões de reais, que são os ativos dessas pessoas que hoje não estão titulados, que são essas casas, que passariam a entrar no mercado formal. Então se uma pessoa tem, por exemplo, um pequeno apartamento ou uma casa, agora com título ela pode pegar uma hipoteca, né, ela vai investir em uma reforma. Aquelas pessoas dignas, porque elas têm propriedade, elas podem ser tratadas como cidadãs. Então esse é o principal elemento da nossa reforma. Isso vai passar por um mapa e um estatuto da desfavelização, que é passar uma risca em que todos os lugares em que há uma favela, eles serão catalogados, as pessoas vão ser separadas de acordo com o seu núcleo habitacional, vão poder receber o título ou receber a reforma como apartamento. E novas favelas não serão permitidas de maneira completamente nova, em que qualquer grupo que trate de fazer grilagem ou invasão de terrenos privados ou públicos, eles serão presos imediatamente. Porque ou a gente começa a tratar isso de maneira séria, ou isso vira um negócio. Hoje, em muitas capitais existe um negócio, que é o negócio dos movimentos de moradia, que invadem terrenos para depois fazer grilagem e ganharem com especulação imobiliária. Então, cobrindo tudo isso, no prazo de 10 a 15 anos, com cooperação dos municípios e dos governos, nós resolvemos esse grande problema brasileiro. Nada que já não tenha sido feito em outras nações. A China resolveu antes de se favorizar, Singapura resolveu, México está resolvendo, Colômbia resolvendo, então o Brasil pode muito bem resolver. Renan, você esteve em viagem em algumas cidades do Nordeste. O que é que você tem visto na região e quais são suas principais propostas para o Nordeste? No Nordeste, a principal proposta que eu tenho é uma reforma profunda na administração das cidades. O Nordeste, eu preciso falar, tem a pior classe política do Brasil. A classe política mais corrupta do Brasil, e sem prejuízo para a corrupção que tem nas outras, tá? Toda a classe política no Brasil praticamente é corrompida. Mas aqui no Nordeste ela é especialmente corrupta e ela não tem nenhum tipo de compromisso na melhora do atendimento da vida das pessoas. Ou seja, os municípios são muito mal administrados aqui. Então, você tem problemas aqui, isso aconteceu agora no estado de Alagoas. O fornecimento de esgoto e água diminuiu nos últimos anos. Como é que você pode diminuir sua cobertura de esgoto? Isso aconteceu. Os números ligados ao analfabetismo continuam muito altos. Se não me engano, 13 a 14% da população aqui ainda é analfabeta. Quando a gente pega a população acima de 65 anos, a gente tem 35% dela analfabeta. E essas pessoas estão votando, ainda votam no presidente da República Lula, e não passaram por nenhum tipo de política de alfabetização de adultos. Ou seja, não há nenhuma vontade, ou seja, quase uma crueldade da classe política em inserir essas pessoas. São essas pessoas, inclusive, viram vítimas dos golpes, do escândalo do INSS, ou estão agora viciadas em jogos de tigrinho. Você vê que nos pequenos detalhes das índices de políticas públicas, a gente percebe que algumas pessoas acabam se tornando são tratadas como animais praticamente. Então, a lei de responsabilidade gerencial, com o projeto nosso, ela vai fazer com que municípios passem a ter metas. Se o prefeito cumpre a meta, ele recebe mais dinheiro. Se o prefeito não cumpre a meta, ele perde os direitos políticos. Isso vai fazer com que esse bando de prefeito que tem aqui no interior comece a se picar para trabalhar, para melhorar a vida das pessoas, ou senão o bicho vai pegar e não vai poder concorrer a nada. Porque hoje as prefeituras viraram apenas um lugar, um depósito para receber dinheiro, especialmente emenda, para os políticos ficarem girando esse dinheiro, desviarem um pedaço e nem ligar para o que está acontecendo. A segurança pública será uma das principais pautas dessa corrida presidencial. E nós sabemos que todos os candidatos apresentam propostas relacionadas à reestruturação, enrijecimento das legislações, porém nós sabemos de acordo com suas facções criminosas.
dando a eles a oportunidade de se unirem e gerenciarem de dentro para pulverizar essas facções iniciantes de dentro das cadeias. É uma vergonha que acontece nas prisões. Eu vi isso em Pernambuco, no presídio da Panica, que tinha sido desativado. Ele era completamente controlado pelo Comando Vermelho. A administração inteira dele era feita pelo Comando Vermelho. No Rio de Janeiro, se você é um membro de uma facção e você vai preso, você já preenche um formulário prévio e você fala, não, eu sou do Comando Vermelho, sou do ADA, sou do PCC, e você vai para o pavilhão adequado para sua facção. Isso é aceitar que o presídio pertence à facção. Eu concordo com o diagnóstico e, na verdade, isso reforça ainda a nossa lógica de destruição total e completa do crime organizado. A gente está falando de declarar guerra ao crime organizado, prender e ou matar todas as suas lideranças. Ou seja, se o bandido vier fazer um combate à polícia vai poder ficar muito tranquila que vai poder passar fogo no bandido e a AGU, a Advocacia Geral da União, estará disponível para ajudar a fazer a defesa dos Se eu policiais. puder só pontuar uma coisa aqui, uma das suas principais falas são essa, prendeu, matou. Mas nós sabemos que no ordenamento jurídico isso é impossível, tanto juridicamente como socialmente, atualmente no Brasil. É possível. Então, quais seriam as medidas para tornar isso possível, para não ir de encontro à Constituição? É possível, isso se chama legítima defesa de terceiros. Então, quando um policial vê uma pessoa sendo assaltada, com alguém colocando uma arma na cabeça dela para levar um celular, o policial pode atirar e levar a óbito esse bandido. Ou quando eu falo prender ou matou, eu falo disso. Talvez esteja falando, por exemplo, da pena de morte, que ela é proibida por cláusula pétrea na nossa Constituição. Sim, infelizmente ela é. Gostaria de alterar? Sim. Será feito no meu primeiro mandato? Espero, talvez, mas não coloco como prioritário, porque eu acho que nós conseguimos resolver o crime de outra maneira. Mas minha vontade é pegar esses caras e eliminar boa parte deles, sim. Se eu falar com o meu coração, o que meu coração sente, minha mãe já foi alvo de uma ação terrível, que são sequestros relâmpagos em São Paulo. A pessoa ficou torturando ela psicologicamente, falando que ia matar e jogar ela num rio. E não matou, por glória, graça de Deus, mas o que eu gostaria de fazer? Eu tinha 13 anos. Eu só ficava pensando em como eu ia matar esse bandido. O terror que minha mãe passou, ela não podia andar na rua nos dias seguintes, foram meses dela tendo que fazer terapia. Então é lógico que certas pessoas que são terrivelmente cruéis, como o bandido que assaltou e matou um menino na frente do próprio pai, essa pessoa não tem que ter recuperação. Agora, dá pra gente coibir a criminalidade e fazer essas pessoas sofrerem uma pena muito dura na cadeia, ficando 30, 40, 50, 60 anos na cadeia, alterando a legislação já pré-existente, que é o que nós vamos fazer. Candidato, o senhor vem criticando duramente os políticos já tradicionais no Brasil, no Nordeste, também aqui em Alagoas. Como é que o senhor pretende, caso eleito, conversar, dialogar com esses políticos para conseguir aprovações de projetos, reformas, etc? Olha, eles mesmos, entre eles, vivem brigando entre si. Que faz parte do jogo político você agredir e tirar espaço daquele que você considera errado. Infelizmente, eu falo sim com muita tristeza, os brasileiros nessa eleição vão eleger um monte de bandido. A real é, aqui em Alagoas, há uma série de famílias tradicionais que vão eleger seus aliados para deputado federal. Em São Paulo, meu estado, vão fazer a mesma coisa. Na Bahia, vão fazer a mesma coisa. No Rio Grande do Sul, vão fazer a mesma coisa. Portanto, eu, como presidente, vou ter que lidar com um monte de tranqueira que a população vai enviar. E o que eu vou fazer é, falar para as pessoas na televisão, olha, vocês votaram mal, erraram, e agora eu terei que lidar, informar o governo com os partidos políticos deles, não com os bandidos. Eu vou fazer uma coisa que existe nas grandes democracias, especialmente nos regimes parlamentaristas, que é, quer fazer parte do governo? Faça uma resolução partidária vinculante sobre a sua bancada, ou seja, você pode fazer parte do meu governo, mas o seu partido vai ter que votar na agenda que venceu as urnas. E qual é a agenda? Combate ao crime organizado, lei de responsabilidade gerencial, uma nova reforma na área trabalhista, reforma fiscal para a gente fazer com que as contas públicas se resolvam, eu possa baixar imposto e abaixar os juros. Assine isso, transforme em resolução, pode compor o governo. Vai ser essa a minha lógica. E eu posso fazer isso criticando eles. O que você não me verá, entretanto, é participando das festas com eles. Como as festas que rolou lá da turma do Banco Master. Isso eu não vou estar presente. Renan, nessas últimas semanas, o presidente Lula e o candidato à presidência, o Flávio, disseram que não vão participar dos debates, caso o senhor e outros candidatos participem. Como é que o senhor recebeu essas notícias e essas informações? O que é que o senhor acha por trás, o que é que tem por trás dessas estratégias de não participar dos debates nesse primeiro turno? Com todo o respeito aos demais candidatos, na verdade era sobre mim, tanto que saiu uma matéria já da Folha de São Paulo falando que o Lula não queria nenhum debate que ele estivesse presente, e hoje saiu inclusive uma declaração do Silas Malafaia para o veículo Metrópolis, dizendo que o Flávio não deveria ir porque eu estarei lá, e que eu sou meio destemperado. Isso é muito engraçado vindo do Silas Malafaia. Ele é mais destemperado do que qualquer outra liderança religiosa que eu já vi. E na verdade eu até posso usar aqui como resposta para o Silas Malafaia, eu posso falar que o Flávio Bolsonaro é corrupto de maneira muito calma, muito pontuada,
de uma maneira muito elegante, posso perguntar, meu querido Flávio Bolsonaro, senador da República, por que você recebeu mais de 100 milhões de reais do senhor Vorcaro para fazer o filme Dark Horse? O que você entregou em troca? Posso fazer essas perguntas de maneira muito tranquila. O ponto é, eles estão fugindo dos debates porque eles não têm nada a apresentar, nem como resultado de governo, como é o caso do Lula, nem como proposta, como é o caso do Flávio, e ambos estão completamente queimados em termos de escândalo de corrupção. O filho do Lula, cada dia descobre uma novidade. A amante dele lá, aquela Luxinger, ela estava dizendo que ia conseguir obter através do um contrato de 600 milhões para canabidiol com o governo. Do outro lado, o Flávio Bolsonaro é um escândalo atrás do outro. Vamos lembrar que ele é aliado da banda podre da política do Rio de Janeiro, da turma ligada ao Comando Vermelho, Fábio Bacelar e TH Joias, que foram presos. Então, é um jogo muito complicado, né? Eu entendo o medo deles. E, modéstia à parte, eu acho que eu falo um pouquinho melhor do que eles e vou dar trabalho se eles estiverem juntos. Então, acho que foi muito prudente. Acho que eles estão fazendo a decisão certa, não fugir de mim. Acho que é a única coisa que resta para eles. Como você tem visto no âmbito geral as eleições, uma dualidade entre Flávio, Lula, o senhor, quase como uma terceira via, também tem Caiado. Então, como você tem visto as eleições no modo geral esse ano? O Lula e o Flávio querem que seja um jogo de cartas marcadas, em que ambos vão no segundo turno, com ninguém falando de eleições. Lá no segundo turno o Lula ganha do Flávio. E o Flávio sabe disso. Então é meio que um jogo combinado. Já foi um jogo combinado no final do ano passado. Flávio só é candidato porque foi combinado inclusive com o Lula. E aí nesse jogo todo mundo aqui sai perdendo. Então nós precisamos fazer as pessoas falarem de eleições. Por isso que eu elogio o trabalho da imprensa que está fazendo a cobertura. Porque tem que cobrir a eleição, as pessoas têm que entender o tamanho do problema que a gente está metido. Porque do jeito que está, ninguém vai comentar nada. Nenhum presidenciável dos dois primeiros vai participar dos debates. Vão ficar fingindo que está tudo normal. Vão para o segundo turno. Vão fingir que vão brigar. Também não vão um com o outro para debate no segundo turno. E o Brasil só vai para batedouro silencioso. Então isso está muito errado. Falando em candidaturas, o senhor acha que o Pablo Marçal irá manter sua candidatura ou ele vem com algum objetivo político fora a corrida presidencial? Eu não tô acompanhando a aventura dele. Ele é uma pessoa que eu não levo a sério. E acho que ninguém deveria levar. Renan, uma dúvida aqui. Referente a pautas trabalhistas, escala 6x1 e entre outros temas que estão sendo debatidos e falados nos últimos anos. Qual o seu ponto de vista e quais os seus projetos para a classe trabalhadora CLT, popularmente conhecida? O principal direito que um trabalhador tem é o trabalho. O modelo jurídico que o Brasil tem, a CLT, faz com que a pessoa sequer tenha um trabalho. A maior parte dos empregos que foram gerados nos últimos anos foi através da informalidade ou das MEIs, microempresas individuais. Portanto, o modelo da CLT está deixando de existir, porque o mundo trabalha com os métodos. Mas, se um empregador apresenta para uma pessoa que quer trabalhar com ele, olha, você pode ser CLT e ganhar R$ 2.500, ou você pode ser MEI e ganhar R$ 4.800. O que a pessoa vai escolher? Óbvio que vai ser MEI. O governo leva todo o salário dele. O governo está comendo o salário dele CLT. O que eu quero fazer é uma reforma que facilite a contratação das pessoas, uma reforma que pague por hora de trabalho, então todo mundo sabe o valor que está pagando por hora trabalhada e que tenha muito menos impostos. Muito menos impostos. O que vai fazer com que o dinheiro fique na mão do trabalhador. Este modelo é o modelo real. Aí se quer trabalhar um pouco mais ou trabalhar um pouco menos, o trabalhador decide, porque ele escolhe as horas trabalhadas. A gente pode até estipular um limite de horas por semana trabalhado, sem o menor problema. O que a gente não pode permitir, entretanto, é engessar o mercado de trabalho, o governo cobrar impostos como se não houvesse amanhã, e o trabalhador não ter o seu principal direito, que é o trabalho. Candidato, sobre saúde, né? Como é que o senhor avalia o SUS hoje? Quais seriam suas propostas para a saúde? O SUS, no papel, como ideia, uma ideia que surgiu nos anos 80, é uma ideia muito interessante. Entretanto, a execução não está boa. E por que ela não está boa? Porque há um gravíssimo problema de acesso. Qualquer pessoa que tente fazer um exame ou tentar fazer uma cirurgia vai ficar numa fila gigantesca e ela não tem uma espécie de um guia. O que é um guia? A pessoa vai, tem que fazer um exame, tentar ir numa UBS, tem que ir numa policlínica, tenta falar com o médico, tenta falar com o vereador da cidade, vai tentar falar com o médico, tenta furar uma fila aqui e ali. É assim como funciona o SUS. O SUS é caótico. Porque a lógica interna dele que tinha sido prevista não foi cumprida. Existe uma tese no SUS que são das regiões de saúde. Se divide os estados em regiões de saúde e essas regiões têm que ser autônomas. Tem que ter as UBS, as policlínicas e os hospitais. Isso é um sistema piramidal em que cada região ela consegue se atender sozinha. Hoje isso não acontece. Um deputado escolhe construir um hospital numa região onde ele tem voto, ou com um prefeito que ele é amigo. Essa lógica será quebrada pelo governo. O que nós vamos fazer é resolver o acesso, resolver a fila e criar a trilha de atendimento, que é o agente de saúde vai acompanhar todo o tratamento, do momento do exame até uma eventual cirurgia que aquela pessoa vai fazer. E esse tratamento será guiado por eles, só vai ter um caminho. Não vai ser o caos que é hoje, que é o caos que
também gera as nossas filas. Segunda coisa, a gente vai hiperinformatizar. Nós vamos colocar inteligência artificial, vamos criar um aplicativo aos moldes que foi feito em El Salvador, que é o Dr. SV, em parceria com o Google, que utiliza a inteligência artificial e o prontuário único que não existe no Brasil para você acompanhar a evolução do quadro clínico da pessoa, para você prever remédios, para você prever atendimento, alocação de médico, alocação de enfermeiro, com novas contratações, novos contratos, novas obras. Isso suspende o caos que nós temos, vai fazer a gente economizar dinheiro que é mal gasto e investir onde precisa. A ideia disso é melhorar muito o atendimento do SUS em 3 anos, porque não é sobre construir novos hospitais, ainda que precise em algumas regiões, é sobre melhorar a forma em que é atendido, porque o SUS, na forma como ele está organizado hoje, é completamente caótico. Candidato, uma dúvida aqui. É só aí, tá? Constante? Observando o cenário político eleitoral regional aqui em Alagoas, qual que vai ser a maior dificuldade para os candidatos de missão e qual é a maior vantagem que você considera que tenha sobre os demais candidatos aqui de Alagoas? A maior dificuldade é que você saiu de Maceió, você tem compra de voto aos montes. A compra de voto já foi a tônica da eleição no Brasil todo em 2024 e ela será a lógica em 2026. A quantidade de dinheiro que vai ser despejado, dinheiro sujo, é gigantesca. E aqui, como vocês têm, infelizmente, a tradição de algumas famílias políticas, cito aqui esse maior problema, os Calheiros e a turma do Lira, você vai ir esses grupos políticos despejando grana nos seus aliados, e para quem quer fazer política honesta, combatendo a corrupção, será difícil. Então não será fácil. Essa é a grande dificuldade. Agora, em todas as cidades existem pessoas que não vendem suas consciências. A gente está atrás delas. Candidato, o senhor, no seu último comício em São Paulo, falou da soberania nacional do Brasil e ser contra a intervenção americana aqui no Supremo Tribunal Federal, referente à Lei Magnitsky, contra Moraes e tantas outras coisas. Sobre soberania, o senhor foi lá, falou, referente ao Trump ser contra a intervenção americana aqui. Os projetos para as Forças Armadas, caso seja eleito presidente da República. O primeiro projeto para mexer nas Forças Armadas é a reforma da Previdência. Que a gente gasta o nosso dinheiro com Forças Armadas pagando a aposentadoria de general que nunca participou de guerra. E assim, tem mais general aqui, em números absolutos, do que os Estados Unidos da América, que é um país muito maior, muito mais rico e que efetivamente está sempre envolvido em alguma guerra. O que é uma maluquice, a gente gasta com folha, mas não gasta com equipamento. Então precisamos de uma reforma da Previdência, precisamos de reforma fiscal, precisamos, como está previsto no nosso livro, criar um complexo industrial militar. É previsto de acontecer isso na região de São José dos Campos, onde tem o ITA, onde tem o Embraer, onde já foi o antigo complexo industrial militar brasileiro. Mas no long run, aí entram as questões das terras raras, ser o Brasil um local de produção bélica de altíssima qualidade, em parceria com as maiores nações do mundo, com troca de tecnologia, e aí nós fornecemos equipamentos, fazemos trocas tecnológicas, utilizamos a questão das terras raras como elemento de barganha para tudo isso, e aí participamos aí sim de uma reindustrialização e um rearmamento das nossas forças que torne a gente minimamente protegido. E aí tem aquele tema mais polêmico que eu falo, que são as armas nucleares, que o Brasil terá que ter armas nucleares nos próximos 30 anos se quiser ser um país levado a sério. País levado a sério tem arma nuclear. Se não tem arma nuclear, não pode pleitear lugar no Conselho de Segurança da ONU. Aí vira um tigre de papel, ou uma onça de papel. Não é o caso. Então nós precisamos discutir isso sim. Não para ficar tirando bomba em ninguém, tá? É para ter poder de dissuasão. Você tem que ter uma bomba para guardar no bolso. No bolso não cabe, mas vocês entenderam. Para que você possa proteger caso alguém venha gritar com você, quem venha te ameaçar. Renan, muito se fala de uma mudança, pessoal? muito se fala de uma mudança no STF, inclusive com mandatos para os ministros. Como é que o senhor tem acompanhado ministros do STF envolvidos em possíveis escândalos de corrupção e todas essas propostas que tem para retirar ministros, impeachment, tornar mais fácil e dificultar, inclusive, as decisões monocráticas, que são um dos grandes pontos de crítica no Brasil inteiro? Nós vamos atuar junto com o Senado, no governo nosso, você pode ter certeza absoluta, para fazer com que o impeachment de ministros e para passar uma legislação que acabe com a decisão monocrática, a criação de um foro específico, especial, formado por desembargadores que vão ter mandato de 2 anos, que vão julgar os deputados e senadores, e assim tirar o julgo do STF sobre eles, e ministros que participaram do escândalo de corrupção tem que ser investigado, tem que ser julgado. Isso vai acontecer como? Com um PGR autônomo independente, tem que ser colocado lá na Procuradoria-Geral da República, uma Polícia Federal independente fazendo investigação, e aí sim você resolver o sistema de freios e contrapesos, que hoje está pendendo demais a favor do STF. A gente alterando esses elementos, o STF vai ter que ceder. Se não quiser ceder, eu tenho 4 indicações como ministros supremos. Então aí, com essas 4 indicações, eu farei maioria no STF,
especialmente conversando com os que são bem intencionados, e aí com essa maioria a banda podre vai ter que se curvar. Se não se curvar, vai terminar afastada ou impeachmentada, em última instância até presa. Renan, ele vai fazer só mais um ali pra gente encerrar, tá? O senhor já se posicionou contra os projetos assistenciais hoje existentes para ajudar famílias de baixa renda. Gostaria de saber qual alternativa concreta o senhor tem para planejar, para não prejudicar essas famílias de baixa renda. Vamos lá, uma família de baixa renda que mora numa cidade que não tem atividade econômica, ou uma família de baixa renda em que tem uma mãe com 3 filhos e a ausência de um pai, não tem muito que eu possa fazer. A política assistencial tem que continuar existindo. Agora, a política assistencial varia de remédio para veneno de acordo com a dose, e a dose cruzou muitas linhas. Nós estamos aqui no estado que praticamente metade dos domicílios vivem de assistencialismo. Não é um regime normal. Não dá para viver com metade da população, vamos colocar assim, metade dos domicílios, vivendo de assistencialismo federal. Alguém está pagando essa conta. E é um trabalhador. E o imposto está ficando alto para esse trabalhador. E esse trabalhador não está aguentando pagar imposto. Ele está tendo que sustentar uma máquina. E no meio dessas pessoas que estão recebendo a assistência, há pessoas aptas a trabalhar. Homens solteiros, mulheres solteiras, ou homens casados, ou homens pais de criança que não estão em relacionamento. A essas pessoas nós vamos levar frente de trabalho. Vamos levar frente de trabalho com participação do governo federal, oferecendo empregos na área de zeladoria, manutenção urbana, estrada e rodagem, para essas pessoas trabalharem. Vão também receber um vale transporte, um vale alimentação para trabalhar, além do valor do auxílio. Vamos ajudar essa pessoa a estudar e vamos começar a movimentar essas cidades. Outra coisa que vai acontecer, municípios que têm prefeitos que vivem de repasse federal, aqui em Alagoas são praticamente todos os municípios, eles terão metas. Metas de desempenho. A principal meta é fazer e gerar economia formal, atrair empresa, gerar emprego real para que as pessoas saiam do assistencialismo. Ninguém vai querer fazer com que uma família que não tenha condição no município que não há atividade econômica deixar de ter o seu benefício. Dito isso, gente que está vivendo com isso, que está acontecendo aos montes, pega um benefício e faça só um bico, enquanto tem uma pequena loja de material de construção, um bar, um restaurante que não contratar e com medo de contratar porque essa pessoa não quer se formalizar, esta farra vai acabar. Vamos. Pessoal, muito obrigado. Gostou desse corte? Então não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.